E aí pessoal, aqui é o Ícaro do canal Mátesis, né, e eu trazer aqui um novo vídeo para vocês, né, pra gente, que novamente vou tratar de um tema de lógica, mas aqui eu vou retomar para um tema mais amplo, né, relacionando lógica e matemática, mais especificamente a parte do cálculo. Né. Por quê? Porque aqui a gente vai poder explicar certos operadores lógicos, né, a partir de um problema que é muito comum, né, em alunos que fazem o cálculo, né, fazem disciplinas de cálculo, que é o problema daquelas questões, né, que são o pavor dos alunos de cálculo, né, que é aquelas questões que pedem para demonstrar ou para provar alguma coisa. Então a gente vai ver aqui como um certo conhecimento de lógica vai ajudar bastante nessas questões de demonstração e prova, né, porque esses operadores lógicos eles podem ser úteis como ferramentas de processos cognitivos de raciocínio e demonstração. Né. E aí a gente vai ver, e principalmente nessa parte de cálculo, né, porque de certa maneira, certas derivações, né, certas operações inferenciais formais, elas operam como se fosse um cálculo mesmo. Então, a gente vai ver aqui como esse conhecimento de lógica pode nos ajudar, por exemplo, no caso do uso do teorema do confronto, em questões que se pedem para provar alguma coisa. Então, vamos lá primeiro para o teorema do confronto. Então, o teorema do confronto vai nos dizer o seguinte, né? O teorema do confronto, TC, vai nos dizer o seguinte. Então, nós temos três funções, né? f, g, h, e ele nos diz que se a função g de x está no intervalo fechado entre f de x e hx, quando x se aproxima de a, exceto possivelmente com x em a, e o limite de f de x é igual ao limite de hx, que é igual, quando x tende a a, que é igual a um determinado valor L, então o limite de gx, quando x tende a a, também vai ser igual a L. Né? Esse é o teorema do confronto. Então o que ele está dizendo no seguinte é basicamente o seguinte, olha, o que é importante a gente ver aqui, aliás, uma coisa importante que a gente vê é o seguinte, essas formas aqui do se, então, e o outro é o e. Esses são os conectivos interessantes aqui, relevantes para a gente entender o teorema do confronto. Então, o que ele está dizendo, basicamente, né, se a gente observa essa coisa do se, então e do e, é que o que ele nos está dizendo, basicamente, do ponto de vista lógico, a gente pode ver o seguinte, o que ele nos está dizendo é que o teorema do confronto se formula de uma forma condicional e que determinadas condições devem ser satisfeitas para que se siga alguma coisa. Então, basicamente, a gente pode simbolizar isso, logicamente, nos seguintes termos. Né? Então, a gente vai ter um condicional que é dado por duas condições, uma estrutura conjuntiva, né? Por meio de uma conjunção, e o condicional P. Então, a gente tem C1, conjunção C2, condicional P. Então, se C1 e C2 são satisfeitos, então se segue P. O que a gente pode aplicar aqui? Esse C1 aqui eu estou querendo simbolizar de forma intuitiva condição. Então, se uma condição C1 é satisfeita e uma condição C2 é satisfeita, então se segue aqui P. No caso aqui do teorema do confronto, as nossas condições são quais? São quais condições que devem ser satisfeitas? Né? Aqui, a primeira condição, a condição que eu vou chamar C1, deveria ser o quê? A condição do intervalo. Né? Essa condição aqui. Condição do que o gx esteja no intervalo fechado de f de x e hx. Então, f de x é menor, a gx é maior ou igual a f de x e é menor ou igual a hx. Ele está no intervalo fechado ali entre f de x e hx, o gx, né, no caso. Quando x se aproxima de a, né, exceto possivelmente quando x está em a. E a segunda condição é que o limite de f de x quando x tende a a e o limite de hx quando x tende a sejam igual a L. Se essas duas condições são satisfeitas, então o limite de gx quando x tende a a também terá esse valor L. Então, como a gente pode entender melhor essa questão das condições e dos operadores dessa forma lógica, digamos assim? Basicamente entendendo as condições de verdade dos operadores lógicos. Né? E aí a gente pode justamente entender essas operações por meio dessas condições de verdade.
Então, a gente vai ter justamente os operadores lógicos e condições de verdade. Quais são os operadores lógicos e condições e os operadores lógicos relevantes para a nossa questão aqui, como a gente vê, é a conjunção, né? A conjunção e o condicional material. E quais são as condições de verdade desses dois, né? Essas condições de verdade ela é dada por uma função valoração. Essa função valoração, basicamente, uma função valoração proporcional V, né? Ela toma, né, o conjunto das sentenças como domínio e atribui a essas sentenças valores de verdade, né? Esses valores de verdade, verdadeiro e falso, normalmente são simbolizados por um conjunto que tem VF ou então 1 e 0, né? VF aqui simbolizando verdadeiro e falso e 1 e 0 também, ou 1 e 0 que também simboliza verdadeiro e falso nessa notação formal. Então, por meio dessa valoração, a gente pode dizer o seguinte, que essa função valoração, ela atribui, né, valor de verdade, um valor verdadeiro, o valor 1, para o condicional φ e condicional psi, se e somente se, né, que é dado por essa dupla seta aqui, né, simbolizando aqui esse se somente se, na metalinguagem. Então, o valor de φ condicional psi é igual a 1, ou seja, é verdadeiro, se somente se o valor de φ é igual a 0, ou seja, é falso, ou o valor de psi é igual a 1, ou seja, é verdadeiro. E para a conjunção, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a valoração φ conjunção psi é igual a 1, ou seja, é verdadeiro. Se somente se a valoração de φ é igual a 1 e a valoração de psi é igual a 1. Ou seja, o que está nos dizendo aqui no caso da conjunção é simplesmente o seguinte, que uma conjunção ela é verdadeira se somente se os seus conjuntos são verdadeiros. Ou seja, se o φ é verdadeiro isoladamente e o psi é verdadeiro isoladamente. No caso do condicional, ela diz que o condicional φ condicional psi é verdadeiro se somente se o seu antecedente, o φ, é falso ou o psi, o seu consequente, é verdadeiro. Se a gente entende isso, né, e a gente for fazer uma demonstração, a gente pode demonstrar isso, né, mas eu não vou fazer isso porque tomaria muito tempo, mas a gente pode entender esse condicional de uma forma mais intuitiva da seguinte maneira, né, por meio da seguinte equivalência, melhor dizendo, que o condicional aqui, φ condicional psi, ele é equivalente à seguinte forma, né, a negação da conjunção em que φ, que é o antecedente, é verdadeiro, é satisfeito, e o consequente psi não é satisfeito, né, ou seja, negação psi. Então, basicamente, o que essa equivalência nos diz é o seguinte, que um condicional, o condicional pode ser entendido pela sua condição de falseabilidade, ou de falsificação. Né? Por quê? Porque um condicional ele não é satisfeito quando o seu antecedente é verdadeiro e o seu consequente é falso. Então, a maneira de caracterizá-lo é justamente negar a possibilidade em que ele é falsificado. Então, é negar a condição em que o seu antecedente é verdadeiro, o φ, no caso, e o seu consequente é falso, negação psi, que é o equivalente semântico da falsidade e a negação da forma. Ok? Então, entendido essas coisas, a gente pode se voltar para uma questão de prova, utilizando, por exemplo, um teorema do confronto, e entender como a gente pode utilizar esse conhecimento lógico de forma a facilitar o nosso procedimento de prova utilizando o teorema do confronto. Então, vamos lá para um exemplo. Né? Vou pegar aqui um exemplo aqui do livro do James Stewart, né, do Single Variable Calculus dele, Early Transcendentals, e a gente vai ver como a gente pode aplicar, né, essas considerações sobre os operadores lógicos e as condições de verdade a um problema do cálculo, especificamente ao uso do teorema do confronto para questões de demonstração e prova. Né? Então, lá no livro do James Stewart, a gente pode encontrar o seguinte problema. Né? Ele pede para provar que o limite de x à quarta vezes o quociente de 2 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. É igual a zero. Então, a gente vai justamente fazer o quê? Ora, a gente vai ver, né, vai primeiro ter que satisfazer as condições para que se siga o que a gente quer. Então, se a gente for ver lá a nossa teorema do confronto, a gente vai ver justamente aqui aquelas duas condições, a condição C1 e a condição C2, né, que é a condição em que o Gx está no intervalo fechado entre f de x e h de x. Ok? Só que você poderia ser
imbuído, né, de uma intuição que poderia te levar a um erro, que seria aplicar as propriedades dos limites diretamente, né? E aí se você for ver, você tem um produto, aí tem um produto, eu vou aplicar a propriedade do produto do limite. E aí eu teria, como eu tenho um limite de um produto, eu teria o produto do limite. Só que acontece que se você fazer isso, você vai ter o limite do cosseno de 2 sobre x. E o limite do cosseno de 2 sobre x vai te levar a uma indeterminação, hein? Ok? Então, isso não vai dar certo. Então, a gente tem que justamente se voltar para um conhecimento específico da matemática. E qual é esse conhecimento específico, né? Esse conhecimento específico para que a gente satisfaça a primeira condição é saber justamente uma propriedade fundamental de uma função cosseno, né? Porque o problema todo está aqui na função cosseno. Quando a gente utilizar a propriedade do produto limite, a gente vai ter justamente que o problema está nela. Então, a gente pode se voltar justamente para ela para entender a primeira condição. E a primeira condição é justamente se dar entendendo o seguinte, né? Que uma função cosseno, envolvendo cosseno, ela sempre está no intervalo entre menos 1 e 1. Né? Então, aqui já entra um conhecimento propriamente matemático, que é o conhecimento, né, envolvendo certas propriedades fundamentais de funções trigonométricas. Né? Então, a gente já sabe ali que o cosseno, uma função cosseno, está entre menos 1 e 1. Né? Só que a gente tem que chegar até essa função x a quarta vezes cosseno de 2 sobre x. Como é que a gente pode fazer isso? Obviamente, né, multiplicando essa inequação por x a quarta. Se a gente fizer isso, a gente vai chegar ao seguinte resultado, né? Que se a gente multiplicar tudo por x sobre a quarta, a gente vai ter menos x a quarta, que é menos x a quarta é menor ou igual a x a quarta vezes cosseno de 2 sobre x, e x a quarta vezes cosseno de 2 sobre x é menor ou igual a x a quarta. Então, a gente já está ali no intervalo fechado, que é justamente o que a gente queria. Então, a gente já conseguiu estabelecer o quê? Já conseguiu estabelecer a primeira condição C1, né? Utilizando aquela notação lógica que a gente estava fazendo. Então, a primeira condição foi satisfeita aqui. Então, a gente já conseguiu estabelecer um intervalo em que aquela fórmula matemática já está ali no intervalo entre menos x a quarta e x a quarta, no intervalo fechado. Então, a gente já pode passar, se você quiser, você pode chamar, para ficar mais claro, você pode chamar esse menos x a quarta de f de x, e o x a quarta de h de x, e o x a quarta vezes cosseno de 2 sobre x como g de x. Então, você vai ter justamente o quê? Você vai transpor isso como f de x, que o g de x está no intervalo entre f de x e h de x. A gente pode ficar aqui, para ficar mais claro aqui, no caso específico que a gente está tratando, que o intervalo aqui está entre o x a quarta vezes cosseno de 2x, está no intervalo fechado entre menos x a quarta e x a quarta. Então, aqui a gente já chegou na primeira condição. Agora a gente pode passar para a segunda condição. Qual é a segunda condição? A segunda condição, como a gente viu anteriormente ali, é que o limite das funções que estão nos extremos, né, elas são iguais, têm um valor determinado igual. Né? Então a gente vai ver se isso realmente é satisfeito no caso lá do nosso problema. Então a gente tem basicamente o seguinte, que o limite de menos x a quarta vai ser igual a zero, né? Obviamente, se você utilizar as propriedades, né? A propriedade aqui do menos, né? do limite da diferença e da potência do limite, você vai chegar justamente que o limite de menos x a quarta quando x tende a zero é igual a zero. E que o limite de x a quarta quando x tende a zero também é igual a zero. Então, a gente vai ter justamente a segunda condição. Ou seja, que o limite de menos x a quarta quando x tende a zero é igual ao limite de x a quarta quando x tende a zero, que é igual a zero. Então, a gente chegou aqui justamente na nossa segunda condição. Aí, como a gente chegou nessas duas condições, então, se a gente entender o teorema do confronto, então a gente vai ter justamente o seguinte. O teorema do confronto, aplicado a esse problema específico, vai nos dizer o seguinte, que o intervalo entre a fórmula x a quarta vezes cosseno de 2x, que está no intervalo entre menos x a quarta e x a quarta, essa é a primeira condição, e que está demonstrado aqui no nosso C1, e o limite dessas funções que estão no extremo do intervalo, né, elas têm o mesmo valor, que é igual a zero.
Então, a gente tem justamente aqui, nesse antecedente todo, justamente o C1 e o C2. E como a gente já mostrou que o C1 e o C2 foram satisfeitos, então a gente pode concluir justamente o consequente. Então, a gente vai ter justamente a seguinte conclusão, que o limite de x à quarta vezes o cosseno 2x, 2 sobre x, perdão, quando x tende a zero, é igual a zero. Então, esse símbolozinho aqui, esses 3 pontinhos, indicam justamente o quê? Indicam justamente que um processo inferencial. Né? Então, dado isso aqui, se segue que o limite de x à quarta vezes cosseno 2 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. Então, basicamente, a gente fez aqui o processo passo a passo, né, de como fazer esse processo de demonstração. Então, o que a gente pode fazer é justamente o quê? Dado isso, a gente tem o quod erat demonstrandum, né, o que é D. Ok? O que é D. Quod erat demonstrandum, o que é D. Quod erat demonstrando, né, aquilo que estava por se demonstrar, né? Quod erat demonstrando. Então, basicamente, o que a gente viu foi o quê? Você consegue, justamente por meio do conhecimento dos operadores lógicos, chegar a aplicar ele num caso de demonstração para que você tenha uma espécie de procedimento algorítmico, quase, para chegar a esse resultado. Só que, obviamente, ele não é propriamente um procedimento mecânico, você tem que saber um conhecimento específico da função trigonométrica do cosseno, né? Aí você pode, por meio dessas operações lógicas, aí você vai chegar justamente nessa conclusão. Mas o que a gente conseguiu ver é justamente o seguinte: se você tiver o conhecimento de certos operadores e das suas condições de verdade, operadores lógicos das suas condições de verdade, você consegue utilizar eles como uma espécie de ferramenta, né? Uma ferramenta cognitiva para você conseguir desenvolver uma série de passos demonstrativos, passos de prova, que permitem você conseguir articular o seu pensamento de forma mais ordenada, né? E aí você não sofrer tanto, né? Você meio que não ter esse processo de estranhamento nessas questões de onde se pede para se provar alguma coisa, para se demonstrar alguma coisa. Então, aqui se vê justamente que se você entender certas operações lógicas, né, isso vai facilitar, inclusive, um conhecimento matemático, né, para você entender como se dá esses processos de demonstração e prova. Então, basicamente, era esse o vídeo, né? Se você gostou aí, se inscreva no canal, né? Curta, compartilhe, né? E fiquem ligados aí porque vai ter muito mais vídeo. Então, abraço a todos e até mais.